Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um ano juntos compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos retornando hoje com os nossos devocionais em áudio. Tem muitos irmãos que começaram a nos acompanhar por causa dos planos devocionais da YouVersion, então sejam muito bem-vindos. Nós voltamos, nós sempre fazemos devocionais em áudio de segunda a sexta-feira e nós voltamos com esses devocionais hoje. Durante o mês de janeiro, nós tiramos um período de descanso, de comunhão com Deus, para ouvir de Deus tudo que Ele tem para nós. E agora retornamos com a nossa leitura bíblica e com os nossos devocionais em áudio. O nosso intuito, amados, como ministério, é sempre encorajar os irmãos a terem um relacionamento vivo e pessoal com a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz, é ela que nos torna capazes, aptos, sensíveis para ouvir de Deus, ouvir as instruções de Deus para nós. É a partir da palavra, enquanto nós estudamos a palavra, meditamos na palavra, nos debruçamos na palavra de Deus, nós vamos sendo o quê? Aperfeiçoados, vamos tendo uma sensibilidade para discernir as coisas espirituais, vamos recebendo uma capacitação do alto, até mesmo na nossa oração. A oração e estudo da palavra caminham juntos, amados. Não tem como nós orarmos sem ler, sem estudar as escrituras, porque como que nós vamos orar segundo a vontade de Deus se nós não conhecermos a vontade de Deus? Por isso que é tão importante nós unirmos um estilo de vida, de estudo e meditação na palavra e de oração. E isso é o que nós do Ministério Vida sempre encorajamos os nossos irmãos. Esse é o nosso chamado, encorajar os nossos irmãos a terem um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Então nós retornamos às nossas atividades hoje, vamos começar com os devocionais em áudio e também voltamos com o nosso conteúdo escrito. Os devocionais escritos durante esse ano vão ficar basicamente, talvez eu escreva um ou outro, mas basicamente é a irmã Karina, ela que vai compartilhar conosco mensagens, pensamentos, exortações, ensinos. Deus usa ela de várias maneiras ali para que nós tenhamos um conteúdo edificante. Toda segunda e toda quinta-feira nós teremos os nossos devocionais em texto, aí com a irmã Karina. E os áudios, a irmã Karina também vai nos ajudar em alguns áudios, mas nós vamos, basicamente, esse primeiro semestre aí, eu que vou conduzir esses nossos devocionais, que Deus nos deu um modelo, para esse primeiro semestre, até o mês de junho. Então, o que Deus nos direcionou, amados? Nós vamos continuar com os nossos devocionais de segunda a sexta-feira e vamos continuar com a nossa leitura bíblica, um capítulo ao dia. Fazemos o capítulo do dia e extraímos o nosso devocional do capítulo do dia. O que nós vamos ler nesse período? Iniciando hoje, na verdade, vamos iniciar a nossa leitura bíblica amanhã, Iniciando amanhã, hoje eu vou compartilhar a mensagem tema para nós iniciarmos a nossa leitura bíblica amanhã. Iniciaremos amanhã e vamos até o dia 7 de junho. Serão os evangelhos. Talvez alguém diga, Catiane, mas o ano passado, durante a leitura, o estudo do Novo Testamento, nós já passamos pelos evangelhos. Sim, já passamos pelos evangelhos, mas o Senhor deu uma instrução bem específica para a leitura dos evangelhos nesse primeiro semestre. Então, nós vamos ler Mateus, Marcos, Lucas e João, um capítulo ao dia. Amados, qual é o intuito de realizarmos a leitura dos evangelhos agora? O intuito é nós olharmos para Cristo Jesus de uma forma
diferente do que nós já fizemos até aqui. O que o Senhor colocou nos nossos corações, o texto base, e é o que eu vou começar a compartilhar aqui com os irmãos, para que os irmãos entendam até o porquê nós vamos ler novamente os evangelhos. Alguns irmãos já nos perguntaram quando, irmã Catiane, que nós vamos começar a estudar o Antigo Testamento. Em breve, amados, em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir, nós vamos iniciar o Antigo Testamento. Desde o ano passado eu tenho falado com Deus, vamos começar, Senhor, agora vamos iniciar o estudo do Antigo Testamento. E o Senhor sempre conduz de uma forma a permanecermos nessas escrituras do Novo Testamento, porque o Senhor quer nos enraizar, nos firmar em fé na suficiência de Cristo Jesus através dessas verdades. Por quê? Porque é aqui no Novo Testamento que nós vemos revelada a vida de Cristo Jesus. E aí, quando isso estiver bem firmado no nosso coração, eu tenho certeza que o estudo do Antigo Testamento será de uma forma bem diferente, amados. Quando nós temos bem firmado o estudo do Evangelho, o que é o Evangelho, o que é a obra que Cristo Jesus realizou, quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, a nossa mente e o nosso coração, eles são iluminados para que a gente possa compreender aqueles momentos da história que muitas vezes, meu Deus, mas por que Deus pediu para fazer isso? Mas por que foi assim? Quando nós lemos, às vezes, não só por ler, mas quando lemos sem o entendimento da nova aliança, nós não conseguimos compreender algumas passagens do Antigo Testamento. E eu creio que Deus está nos firmando nesse entendimento da nova aliança, para que quando a gente for estudar o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a gente tenha uma compreensão melhor. Então, nesse primeiro semestre, nós leremos os evangelhos com o objetivo de contemplar a Deus, contemplar a glória de Deus, porque Jesus é a expressão exata de Deus. Certa vez, Filipe, um dos discípulos, pediu para Jesus: mostra-nos o Pai. E ele disse: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E esse é o intuito, amados, que nós possamos olhar para Jesus, para os ensinamentos de Jesus, para a postura de Jesus, para o comportamento de Jesus, para a vida de Jesus e ver ali revelado quem é o nosso Deus, porque Jesus é a expressão exata de Deus. E à medida em que nós vamos contemplando, admirando, observando Jesus, nós vamos sendo transformados. Foi isso que o Senhor colocou nos nossos corações. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Enquanto nós observamos, contemplamos a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus. É o que está no texto de 2 Coríntios 3,18, que eu quero ler com os irmãos, que, vamos dizer assim, é o texto-chave para esse nosso primeiro semestre. Enquanto contemplamos o Senhor, vamos sendo transformados. Então, em 2 Coríntios 3,18 está escrito assim: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estou lendo na versão NVI. E todos nós, amados, olha o que a Bíblia nos ensina, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, admiramos, observamos, estamos atentos à glória do Senhor, segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, ou seja, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que está sobre nós, quer agir, quer nos transformar à medida em que nós contemplamos a glória do nosso Deus. E nada melhor do que contemplarmos a glória do nosso Deus observando a vida de Jesus, porque Jesus é a expressão exata de Deus. É interessante, amados, porque nesse capítulo
capítulo de 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo, ele está explicando exatamente a glória da nova aliança a qual nós estamos inseridos. Ele fala assim ali, do versículo 7 em diante, ele diz assim, que o ministério da morte, ou seja, aquele que foi gravado com letras em pedras, falando sobre o ministério da lei, ele veio com uma glória tal que o rosto de Moisés brilhava e ele precisou cobrir com um véu, porque os israelitas não podiam nem fitar os olhos no rosto de Moisés. Aí ele fala assim, imagine se não será muito maior a glória do ministério do Espírito. E eu acho interessante o versículo 8 de 2 Coríntios 3, na Bíblia amplificada, ela fala assim, como não será maior a glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse ministério espiritual, cuja tarefa é fazer que os homens recebam o Espírito Santo e sejam governados por ele. Como não vai ser maior esse ministério? Essa nova aliança é muito maior, é muito mais extraordinária. E aí ele vai falando sobre a glória dessa nova aliança. E aí ele termina o capítulo dizendo, essa nova aliança que é tão gloriosa, ela é inundada pelo ministério, pelo agir do Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, ou seja, ali existe uma libertação, ali existe transformação, ali existe cura. E aí vem esse versículo 18, que eu vou ler aqui na Bíblia da versão amplificada para os irmãos, que diz assim, e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, porque continuamos a contemplá-lo na palavra de Deus, somos constantemente transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, ou seja, na mesma imagem do Senhor, porque o intuito, amados, o intuito de Deus para nós é que nós manifestemos a vida dele, que nós sejamos transformados de glória em glória para revelar a vida de Deus sobre a terra. Esse é o propósito. Quando Deus criou o ser humano, era para que o ser humano fosse a imagem de Deus sobre a terra. Por isso que Deus criou o homem, homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. O intuito é que o ser humano manifestasse, revelasse, expressasse a vida de Deus sobre a terra. Mas o ser humano pecou, o ser humano caiu, fez uma escolha errada, decidiu acreditar na mentira de Satanás, da serpente, e deixar de lado a verdade do Senhor, e acabou tendo a sua natureza corrompida. Mas Jesus Cristo veio, se tornou pecado em nosso lugar, levando sobre si todo o nosso pecado, recebendo o preço que o pecado merecia, que era a morte, para que em Cristo, para que por causa da obra dele, nós nos tornássemos justos, nós nos tornássemos a justiça de Deus, e agora, a partir dessa obra consumada, nós podemos revelar a vida de Deus. Amados, quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Nós recebemos uma nova natureza. A Bíblia diz que é a natureza divina. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Somos uma nova criação. 2 Coríntios 5,17 fala isso. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Fomos resgatados, reconciliados com Deus. E agora que fomos reconciliados com Deus, que temos uma nova vida, o Senhor quer nos ensinar a colocar essa nova vida em prática, a revelar a vida dele que foi depositada em nós por meio do seu Espírito, a colocar essa vida em prática, a revelar essa vida, a expressar essa vida. Essa é a transformação que o Espírito Santo quer fazer em nós.
enquanto contemplamos a Deus, enquanto contemplamos a glória do Senhor, enquanto admiramos ao Senhor, enquanto observamos a fala do Senhor, as palavras do Senhor, as atitudes do Senhor, nós vamos sendo o que? Transformados. Alguém pode dizer, mas Jesus veio e ele viveu como homem. Exatamente, por isso mesmo. Ele é aquele que veio e viveu em nosso lugar de uma forma perfeita, em perfeita comunhão com Deus, revelando Deus através da sua vida. Por isso que eu falei, amados, que não há nada melhor do que nós contemplarmos a glória do Senhor enquanto observamos a vida de Jesus. Porque Ele é aquele que se esvaziou de toda a sua glória de si mesmo para viver como homem. E como homem ele viveu em completa dependência do Pai. Ele dependia em tudo do Pai. Tanto que ele falou, eu só faço o que eu ouço o Pai me dizer, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Ou seja, ele viveu em completa dependência. E enquanto nós vamos observando tudo isso, admirando, entrando no profundo da vida de Jesus, nós vamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, de glória em glória em glória. Eu não sei vocês, amados, mas eu quero ser transformada dia após dia, de glória em glória, para que cada vez mais a vida de Cristo seja revelada através da minha vida. Eu não sei os irmãos, mas quando eu penso nisso, eu penso que privilégio é esse? Eu sei que eu tenho ainda muitas falhas, que eu tenho ainda muitos erros, mas eu decidi que eu não quero simplesmente fixar os meus olhos nas minhas falhas e nos meus erros, mas eu quero fixar os olhos em Cristo Jesus. Eu não quero fixar os meus olhos nos erros e nas falhas dos meus irmãos, mas eu quero fixar os olhos em Cristo Jesus e ser transformada por Ele, por meio do Espírito dele que está sobre mim e que habita em mim. E é isso que eu quero encorajar os irmãos durante esses próximos meses, amados. Que enquanto nós lemos os evangelhos, enquanto nós mergulhamos na vida de Jesus Cristo, que é a expressão exata de Deus, que eu e você possamos contemplar a glória do Senhor e sermos transformados com uma glória cada vez maior, para que mais e mais da vida de Cristo seja revelada através da nossa vida, através das nossas palavras, através das nossas crenças, através das nossas atitudes. Que enquanto nós olhamos para Cristo Jesus, não simplesmente com um olhar de uma observação natural, mas enquanto nós fixamos os nossos olhos em Cristo Jesus, amados, eu e você nós vamos sendo transformados. A nossa fé vai sendo aperfeiçoada. Nós vamos sendo moldados pelo Senhor e a vida do Senhor vai sendo manifestada, revelada através de nós. Esse é o intuito para esses primeiros meses, fevereiro, março, abril, maio e o início de junho, que nós possamos mergulhar na vida de Cristo Jesus e sermos transformados por meio do Espírito Santo de Deus, que vive em nós e está sobre nós, porque é o Espírito Santo. Como nós lemos ali, nós vamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito. Pelo Espírito. É o Senhor quem vai fazendo essas mudanças. Talvez você seja alguém que está ouvindo esse áudio hoje e você luta com práticas que você não gostaria de ter, com vícios que você não gostaria de ter, com um temperamento que você não gostaria de ter, e você já lutou tantas vezes e de tantas maneiras e tenta vencer isso e não consegue. Quero encorajar você a ouvir esses áudios, a permanecer aqui conosco, lendo, meditando nas escrituras do Evangelho, porque à medida que nós vamos contemplando a glória do Senhor por meio da vida e da pessoa de Jesus,
nós vamos sendo transformados. O Espírito Santo vai fazendo isso em nós. O nosso papel, amados, é receber e abrir o nosso coração e nos render a Deus e confiar nele. Acreditar que se ele disse que ele vai nos transformando de glória em glória enquanto nós o contemplamos, essa é a verdade e nós vamos sendo transformados para a glória do Senhor. Lá em Hebreus 10:14 fala isso, amados. Que enquanto o Senhor fez uma obra completa, a palavra fala assim lá em Hebreus 10:14, que por um único sacrifício o Senhor aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, nós já recebemos uma natureza perfeita. Temos a mesma natureza de Deus e agora podemos viver conforme a vida que Deus tem para nós. Mas nós estamos sendo santificados todos os dias. Todos os dias. E esse é exatamente o tema de amanhã. O nosso primeiro devocional de Mateus capítulo 1 vai falar sobre esse nosso processo de santificação. Essa nossa vida de rendição a Deus, uma rendição contínua para que nós possamos viver tudo que Deus tem para nós, para que sejamos transformados à imagem de Cristo Jesus e possamos desfrutar de tudo que Ele tem para nós e revelar a vida dele sobre a terra. Amados, que em nome de Jesus, eu e você nós possamos abrir mesmo nosso coração para essa temporada, para esse semestre, para essa palavra que o Senhor tem para nós sobre enquanto contemplamos o Senhor, a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, de glória em glória. Creia nisso, embarque nessa jornada conosco. Nós vamos ler um capítulo ao dia, iniciaremos amanhã com Mateus capítulo 1 e vamos compartilhar um devocional extraído do capítulo do dia, vendo, analisando a vida de Jesus, o propósito da vida de Jesus, vendo as palavras de Jesus, os ensinamentos, o comportamento, ele sendo a expressão exata de Deus. E enquanto nós vamos vendo, observando, nos alimentando mesmo com isso, com esse pão verdadeiro, nós vamos sendo transformados em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua direção, pela tua instrução. Pai, nós cremos que nesse primeiro semestre nós nos alimentaremos de uma forma como nunca antes. Veremos a Cristo Jesus como nunca antes e seremos transformados pelo poder do teu Espírito. O Senhor mesmo vai nos moldando, nos alinhando, nos transformando para a sua glória. Nós cremos nisso, Senhor. Enquanto lemos a tua palavra, enquanto oramos, enquanto nos dedicamos, o Senhor mesmo vai nos moldando, o Senhor mesmo vai nos transformando com uma glória cada vez maior, para que cada vez mais nós sejamos mais e mais semelhantes ao nosso Senhor, a Cristo Jesus, e possamos desfrutar da liberdade que é ser filho de Deus. É maravilhoso ser seu filho. É maravilhoso sermos seus filhos, Pai. E nós queremos viver a vida dos filhos de Deus. Uma vida em que existe paz, existe cura, existe restauração. Há uma herança para nós e muitas vezes nós não desfrutamos, Pai, porque estamos tão preocupados com esse mundo aqui, com essa vida aqui, mas nós decidimos, não queremos mais viver assim, queremos contemplar a sua glória, fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, e nós confiamos que enquanto fazemos isso, o Senhor mesmo age em nós, nos curando, nos libertando, nos transformando com uma glória cada vez maior. Nós confiamos em Ti, Senhor, na atuação do Seu forte poder. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, elas sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês e que nós possamos viver
um novo tempo sobre as nossas vidas, um tempo de transformação, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo em que vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus, para revelarmos a vida do Senhor sobre essa terra e para desfrutarmos a liberdade da vida dos filhos de Deus, que não é a liberdade que o mundo oferece, mas é a liberdade do reino de Deus, ter paz em qualquer circunstância, termos mansidão mesmo quando o mundo está caótico, permanecermos fiéis mesmo diante de tanta infidelidade. Esse é o intuito, amados, e é isso que Deus tem para nós. Que eu e você nós possamos embarcar mesmo nessa jornada, crendo, confiando no poder do Senhor, na atuação do Senhor sobre as nossas vidas. Amados, também quero encorajar os irmãos, aqueles que não conhecem o nosso site, acessem o nosso site www.ministeriovidacwb.com. Lá nós temos muitos estudos escritos, né? Os irmãos que nos acompanham aqui no YouTube, principalmente, às vezes não acessam o nosso site. Lá nós temos bastante conteúdo escrito. Então, nós temos estudos que os irmãos podem baixar gratuitamente sobre vários assuntos e que eu tenho certeza que podem contribuir, edificar a vida dos irmãos. E temos outras coisas, temos os nossos devocionais, como eu já mencionei no início do áudio, de segunda, na segunda e na quinta-feira. Toda segunda e toda quinta-feira nós temos devocionais em texto, um texto ali para edificar a vida, as nossas vidas. Então, que os irmãos possam desfrutar de todo esse conteúdo para edificação mesmo, amados. Esse é o intuito do Ministério Vida, contribuir com a edificação dos nossos irmãos. Então, nós vamos avançando em Deus e nesse primeiro semestre vamos ler os evangelhos, mergulhar mesmo na vida de Jesus e vamos sendo transformados de glória em glória para a glória de Deus. Um grande abraço, amados, e até amanhã.